Nesse módulo, nós vamos estudar sobre construção financiada para venda. Você pode fazer um financiamento em seu nome ou em nome de um investidor e depois dessa construção pronta, depois da casa pronta, você colocar para vender. E essa é uma estratégia muito boa, principalmente para quem está iniciando nesse mercado. Lá no módulo 2, que nós estudamos sobre venda na planta, e eu falo que é um dos melhores negócios aqui no programa Minha Casa Minha Vida, eu ensinei vocês a vender na planta. Mas para quem está iniciando, é muito comum vocês terem dificuldade em comercializar essa primeira venda. Por quê? Porque às vezes o cliente ele não percebe autoridade em você, ele não conhece uma construção sua, não conhece uma casa pronta. E na maioria das vezes a pessoa não dispõe recurso para construir uma casa com recurso próprio, com recurso de investidor para mostrar para o cliente. Aí o que eu recomendo? Faça uma construção financiada em seu nome. Por quê? Porque aí você vai ter algo para apresentar para o cliente. Olha, eu estou construindo aqui e o meu acabamento é assim, meu método de construção é assim, e vai facilitar a comercialização das suas casas na planta. Em algumas cidades, alguns alunos aqui já iniciaram já com venda na planta e conseguiram comercializar normal. Às vezes já tinha experiência com obra, já executou obra para terceiros, conseguiram. Mas alguns não conseguem e aqui eu ensino essa estratégia que é muito boa. Você pode construir em seu nome, aprovar seu crédito em seu nome, fazer uma aquisição de terreno de construção, se você tiver o terreno de construção em terreno próprio, e depois colocar para vender, ou em nome de um investidor. Depois colocar para vender através do interveniente quitante. Como é que funciona o interveniente quitante? Eu faço o financiamento em meu nome, depois eu vendo essa casa para uma pessoa que também vai financiar. E o financiamento dela amortiza o meu financiamento, paga o meu saldo devedor lá no banco. E o que sobrar, essa pessoa vai passar para mim. Por exemplo, eu estou devendo lá, eu fiz um financiamento de R$ 200 mil, vendi a casa por 280 mil. Tá. Esse cliente fez um financiamento lá de 200 mil, quitou o meu, o restante ele vai passar para mim. Então, isso aí é assim que funciona o interveniente e quitante. Mais um detalhe, pessoal. Para você fazer esse processo e vender através do Minha Casa Minha Vida, o documento de responsabilidade técnica, seja a RT, se for engenheiro civil, ou a RRT, se for arquiteto, precisa estar em nome de uma pessoa jurídica. Isso mesmo. E não é qualquer pessoa jurídica. Precisa ser uma empresa de construção civil, que tem o KNAI ali primário ou secundário de construções de edifícios. Não pode ser qualquer PJ. Às vezes tem gente que chega aqui, Kleber, eu vou usar o PJ do Mercadinho, vou usar o PJ de uma empresa que eu tenho aqui de mão de obra. Não, precisa ser uma empresa construtora, com KNAI principal ou secundário de construção de edifício. Você pode fazer tudo na pessoa física, comprar o terreno ou fazer a aquisição de terreno de construção na pessoa física, fazer a obra em seu nome, no nome de investidor que vai entrar como parceiro ali. Só que esse documento de responsabilidade técnica tem que ser de uma construtora, tá? Para você vender esse imóvel como novo. E isso aqui é um detalhe importante porque eu vejo muitas pessoas errando. Às vezes a pessoa faz o financiamento do nome dela, não tenha conhecimento desse detalhe e o que acontece? Não consegue comercializar a casa depois de pronto. Então isso aqui é muito importante. Nesta aula aqui eu vou mostrar para vocês um estudo de viabilidade de um caso que a gente está atendendo aqui de um cliente que está fazendo o financiamento em nome dele. E como eu falei, você pode fazer em seu nome e no nome de investidor. É muito comum quem está iniciando, principalmente quem é da área, é que eu tenho muitos casos desse jeito. Ele é engenheiro, tem uma consultora, entra ali com a parte de obra e o investidor entra com a parte de crédito. O engenheiro, o dono da construtora, ele é remunerado pela obra, né? Pelo serviço dele ali. E no final eles dividem o lucro. Ah, fiz uma casa aqui, deu um custo total X, cobrei X para fazer a gestão da obra e no final sobrou aí R$ 40 mil, 20 mil para o investidor, 20 mil para quem entrou no negócio ali. Então é uma forma que muito boa de você criar um negócio muito lucrativo também, tá? Então você já pode, às vezes tem alguém que quer empreender na construção civil, você já pode chamar, ó, estou com um projeto aqui, é assim que funciona,
nós vamos fazer uma aprovação de crédito em seu nome, vamos colocar uma casa para venda que está performando bem, esse tipo de casa. Aí você tem que fazer todo o estudo de viabilidade, né? A gente sabe que aqui não é só fazer o imóvel e colocar para venda, que tem que ter todo o estudo por trás que eu ensino para vocês aqui no treinamento, tá? Às vezes você não é do mercado, não tem intenção de abrir uma construtora, você pode estar contratando a construtora, então eu posso fazer o financiamento em meu nome, utilizar a minha construtora com essa responsabilidade técnica para emitir a documentação, ou eu posso contratar uma construtora, tá? Eu posso contratar. Então, não necessariamente eu preciso ter uma construtora. Eu posso contratar alguém que tenha construtora para fazer a emissão desses documentos e, obviamente, ficar responsável ali por toda a parte técnica daquela obra. Se você quer criar uma construtora, às vezes tem gente que, Kleber, eu quero criar, não quero depender de ninguém, vou fazer meu trâmite tudo certo aqui, porque às vezes a Caixa é muito rigorosa com algumas coisas. Às vezes a consultora, você contrata a consultora, a consultora não se compromete a estar ali em dias com toda a parte fiscal, às vezes o engenheiro está com algum problema de CADIM, e às vezes o seu imóvel ele não pode ser vendido por esses detalhes, porque a consultora não está em dias com a parte fiscal, o engenheiro está ali com problemas de CADIM, essas coisas, e isso pode imobilizar o imóvel. Teve gente que já entrou aqui no nosso curso, que é cliente nosso aqui, que foi assim, eles começaram contratando uma consultora, isso aí até eu recomendo para você entender como é que funciona o negócio, só que depois eles passaram por algumas situações que foi melhor ele abrir uma construtora para ele, contratou um engenheiro ali, combinou um valor X, tá? Foi melhor abrir, por quê? Para evitar essas coisas que você não tem controle, da consultora não está, parte fiscal ok, o engenheiro não está ok, então tem todas essas situações. Eu convido vocês a comentar aqui abaixo do vídeo sobre esse assunto, se você quer saber mais de alguma coisa, mais um detalhe, para a gente enriquecer aqui ainda mais o conteúdo dessa aula. Vamos lá para a parte de viabilidade econômica financeira. Eu estou apresentando aqui esse meu cliente uma proposta de 280 mil, esse valor que nós vamos apresentar na Caixa, mas aqui a gente vai fazer conta, cálculo, para ver se essa proposta passa, com base no imóvel mais ou menos que ele levantou de dados lá no bairro, no loteamento. Às vezes essa proposta, eu começo a fazer essa proposta de 280 mil, às vezes eu preciso baixar, preciso aumentar, então isso aqui não é uma regra, eu tenho que adotar um valor. Esse 280 mil aqui é uma conta que a gente faz rápido, eu quero construir um imóvel de X metros quadrados, o valor do meu metro quadrado é mais ou menos isso, o terreno é isso, almejo um lucro disso, lá está sendo comercializado isso. Isso aqui é um levantamento inicial. Agora é que a gente vai fazer realmente as contas para ver se consegue passar aqui, tá? Primeiro, o estudo de viabilidade, a gente tem que estudar o que está sendo comercializado, né? O que está sendo praticado de preço. Então, aqui tem um terreno de 45 mil, 5 por 25, é um terreno típico aqui que vocês vão ouvir bastante eu falar nesse padrão de terreno, porque é comum a gente aqui pegar um terreno de 10 e desmembrar em dois de 5 por 25. Nós temos 235 mil disponível para construção, 280 menos 45 do terreno. A mesma viabilidade que nós fazemos lá na venda na planta, lá no módulo 2, tá? Vai ter algumas diferenças aqui no final que vocês precisam se atentar. Disponível para construção 235 mil, BDI de 18%, 36 mil. BDI da Caixa, tá, pessoal? BDI da Caixa, eu já falei isso com vocês. Então vai ficar disponível para custo direto para a gente apresentar para a Caixa, 199 mil. Falou, Caixa, eu estou fazendo uma casa aqui de 199 mil com BDI de 18%. E aí eu tenho que informar lá, né, a construtora na planilha para mim ter esse BDI de 18%. Posso trabalhar sem BDI? Pode. Pode zerar o BDI? Pode. Você pode usar, aqui BDI é 6% pessoa física e 18% pessoa jurídica, mas não necessariamente você informa na planilha. A gente vai ter estudo de casa aqui que eu vou trazer para vocês, que eu não usei BDI nenhum, justamente para mim ter uma casa maior, para sobrar mais dinheiro para a construção. Disponível para custo direto, 199. Coloquei aqui com base no meu histórico de execução de obras, que eu gasto 28 mil com muros, então, e o custo da casa é 171 mil, certo? Custo do metro quadrado do CUB, 2.475 para uma casa padrão normal, fundações em torno de R$ 150,
outros custos para projeto ou algo do tipo, R$ 120, fechou aqui um custo de metro quadrado 2.745. Então, aqui no Cubo, estimativa com Cubo, que eu tenho disponível para construção, R$ 171 mil, custo de metro quadrado, a área construída está dando em torno de 72 metros quadrados. Tá? Aqui é uma casa para faixa 3. Faixa 3 são casas até 350 mil. Tá? Até 350 mil, com uma casa ali um pouco maior. Eu posso trabalhar com menos 10% do cubo, isso vocês já sabem. E aqui eu vou precisar trabalhar porque eu quero uma casa maior, pessoal. Esse cliente já chegou aqui e já disse que lá no bairro, as casas lá estão em torno de 75, 72, 73 metros quadrados. Uma casa de 3 quartos para esse terreno, que performa bem. Então a gente não precisa, uma casa de 62 aqui para a gente é inviável. Então a gente precisa diminuir o valor do metro quadrado para conseguir encaixar uma casa maior. Se você quiser encaixar uma casa maior ainda, você pode trabalhar lá no BDI. Em vez de usar o BDI de 18% aqui, 18%, eu posso usar um BDI aqui de 6% de pessoa física ou não usar o BDI, porque aí sobra mais dinheiro para a construção. Quando eu coloquei o BDI aqui, sobrou 199, mas se sobrasse 235, por exemplo, eu tivesse colocado o BDI zerado, então eu colocava aqui, vou informar aqui, 235 mil dividido por 2.745 metros quadrados, eu já teria uma casa de 85 metros quadrados. Então, com o BDI zerado, eu consigo aumentar a área construída. Só que aí tem um detalhe, eu consigo executar uma casa de 85 metros quadrados e ter lucro? Aí já vem outras questões que a gente vai estudar também no decorrer do curso, certo? Então, com menos 10% aqui eu tenho uma casa maior. Esse cliente já me informou que ele quer uma casa em torno de 72, 73 metros quadrados. Se eu colocar mais, a casa vai diminuir, tá? Então a proposta ficou o seguinte, 280 mil, valor do terreno 45 mil, disponível para a construção 235 mil, essa aqui é a viabilidade que eu entrego na caixa. BDI 18 mil, disponível para custo direto, tudo detalhado aqui. Então a área construída aqui que eu adotei aqui para a caixa foi 72 mil. Tá? 72 metros. Porque o cliente falou, Kleber, eu quero uma casa entre 72 a 75. O que vai ser exato mesmo é na hora do projeto, certo? Agora eu preciso saber do meu custo. Para fazer meu custo, o que a gente vai? Para a planilha aqui. Eu já lancei esses dados na planilha aqui de uma casa de em torno de 72 metros quadrados. E aqui o que está dando aqui, ó, 157 mil de custo direto. 157 mil de custo direto. Vocês conseguem ver aqui na planilha, coloquei o BDI de 45%, custo total com BDI, custo total com terreno e preço de venda. Pessoal, pega essas aulas do módulo 2, pega essas aulas do módulo 3, pega a planilha e pratique. Isso aqui, pratique. Vocês só vão ficar bom aqui nessa parte de custo praticando, estudando. Como é que eu encontro esse dado? Como é que eu vendo esse dado? Então, vocês percebem que aqui no curso eu ensino muito cálculo, muito números. E às vezes, muitos construtores estão perdendo dinheiro por não ter essa habilidade com número, de estudar número. Você precisa entender, porque às vezes você está fazendo casa ali achando que está ganhando, você está perdendo, você está pagando para trabalhar. Então aqui tem todo o detalhamento da planilha, vocês vão baixar aí e visualizar também. Já fiz esse resumo aqui no slide. Aí, ó, eu tenho aqui custo com muro, custo direto. Então o preço da venda dessa obra aqui é 229 mil. Detalhe importante. Preço de venda total, 276 mil. Esse primeiro resultado aqui é se você contratar uma construtora. Isso mesmo, se você contratar uma construtora para fazer seu projeto, você vai pagar isso aqui. Porque a construtora vai emitir nota. Aqui na planilha está dizendo que a construtora vai pagar aqui de nota 19 mil reais em uma casa dessa. Então, é custo se você contratar uma consultora. Kleber, mas aqui a consultora ela faz um preço melhor para não emitir nota. Existe essa situação, eu já vivenciei isso muito. Mas só que é o seguinte, para quem quer montar um negócio aqui e quer ter algo mais profissional, precisa estar em dias com a parte fiscal. E outro, quando você contrata uma consultora e ela não emite nota, não emite
documentos, você vai ter dificuldade para apurar o imposto dessa obra no final. Por quê? Aqui a gente está trabalhando na pessoa física. Então, quando eu vendo essa casa aí, eu pago o imposto em cima do lucro. Suponha que essa obra ela tem um lucro de 50 mil reais, eu vou pagar 15% de imposto em cima de 50 mil reais, que vai dar em torno de 7.500 reais. Só que eu tenho um lucro nessa obra de 50 mil, mas eu não consegui comprovar os custos, porque o imposto é sobre ganho de capital, eu preciso comprovar os custos. Vendi essa casa por 300 mil e consegui comprovar que eu gastei 250 com terreno, ITBI, toda a documentação e todas as despesas que eu tive na obra. Eu estou tendo 50 mil de lucro, pago 7.500 de imposto, imposto baixo. Porém, já aconteceu o caso aqui de cliente que procurou o nosso setor contábil aqui, ele vendeu a casa por 300 mil, por exemplo, e teve um lucro em torno de 40 mil reais. Um lucro. Ele contabilizou lá o lucro. Custou essa casa para ele 260 mil. Só que ele tinha de custo comprovado nessa casa, o que ele conseguiu comprovar foi apenas 150 mil. 150 mil. Ou seja, ele pagou imposto em cima de 150 mil reais. Porque ele vendeu por 300, mas só conseguiu comprovar 150 mil. Então, 150 mil vai dar o quê? Mais de 20 mil de impostos. Ele poderia estar pagando 6 mil de imposto, ele pagou mais de 20 mil, porque ele não conseguiu comprovar. Então, por isso é importante, se você é só investidor, você tem que contratar uma construtora toda redondinha, a não ser que você quer pagar um imposto maior em cima do ganho de capital. Tá? Então, venda na pessoa física é ganho de capital. Vendi por 300, consegui comprovar custo de 250 mil, imposto em cima de 50 mil. É diferente da venda na planta lá que a gente está emitindo nota fiscal, certo, pessoal? Então vocês precisam entender como que funciona isso aqui. Mas é muito comum as pessoas chegarem, Kleber, eu fechei com a consultora, eles não emitem nota, faço um preço melhor e você elimina esse valor. Pronto, aqui é se eu for contratar uma consultora, essa obra vai ficar de custo para mim por 276 mil. Tá? Aí nós vamos calcular depois o custo do financiamento, custo de corretagem, para ver quanto você consegue vender. O que a gente recomenda vocês trabalhar aqui? Aqui eu destrinchei tudo aqui, tá? Os impostos que você vai pagar à construtora, tudo certinho. O que eu recomendo vocês fazerem aqui? Contrata uma construtora ou um engenheiro para fazer a gestão, não limitada por preço global. É você que vai assumir os riscos, né, de estar comprando materiais, contratando mão de obra. Claro que através da gestão dessa empresa, às vezes a empresa ela até fornece essa mão de obra, mas você não está com uma empreitada por preço global. Aqui, nessa tela aqui, eu estou mostrando como se você for contratar uma construtora para ela te entregar pronta. Você não vai ter dor de cabeça nenhum. Aqui nessa outra tela, você vai contratar um gestor de obra, um engenheiro, uma construtora, ela vai fazer a gestão. Mas o risco, por exemplo, se o material subir é seu, se a mão de obra subir é seu, mas você vai pagar mais. Por exemplo, aquela obra lá, ela está por 276 para você. Essa aqui está apenas por 221 mil reais. Tá? Então, aquela de 276, para você ter lucro, você vai ter que vender por muito mais que 300. Essa aqui, se você vender essa casa por 300, que é algo que está performando lá no bairro, segundo as informações do cliente, com dados que nós levantamos, você já vai ter um lucro melhor. Tá? E aqui você consegue comprovar os custos desses 221 mil. A gestão ela vai fazer uma nota, mas vai fazer uma nota aqui de 15.800 reais. Ela não vai fazer uma nota da obra da empreitada global. Ela vai fazer uma nota que emitir 15.800, o restante é material, o restante é mão de obra, que também pode pegar uma nota. A gestão, às vezes, a própria gestão que faz a gestão da obra, ela já tem equipe de mão de obra, ela também pode emitir uma nota de equipe de mão de obra. Então, fazendo dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês, essa obra está ficando para você de custo 221 mil reais. Nas próximas aulas a gente vai calcular o custo do financiamento, o custo de imposto na hora da venda dessa casa, tudo de forma detalhada. Certinho, pessoal? Então,
estudo de viabilidade econômica e financeira é a mesma coisa que a gente faz lá na planta. A diferença é que agora que eu recomendo vocês trabalhar com gestão, vocês vão ter mais margem. Tá? É o que eu faço aqui. Eu não contrato uma consultora, porque às vezes também, pessoal, quando você trabalha com gestão, que você vai ter mais controle do que vai ter no projeto, do que vai comprar. Às vezes, quando você deixa muito na mão da construtora, estou falando consultora para você que não é da área. Quem é engenheiro, quem tem empresa aqui, vai preferir fazer essa parte aqui de gestão e você mesmo pode fazer a gestão. Então você vai ser remunerado. Por exemplo, eu sou engenheiro, eu sou consultor, eu vou fazer a casa para vender financiada, Kleber. Esses 15.800 aqui é meu, estou sendo remunerado pelo meu trabalho. Ah, não sou engenheiro, Kleber, sou um investidor. E tem muita gente aqui no curso que é investidor. Você vai pagar esse valor. Pessoal, se vocês ficarem com dúvida, comente aqui na aula, pessoal. Às vezes esses cálculos aqui é novidade para algumas pessoas que estão entrando que às vezes fica confuso. Então comenta, ô Kleber, como é que é essa gestão? Fique à vontade, não fique receoso em comentar. A gente está aqui na comunidade, vocês pagaram para entrar aqui no curso para aprender, tá? Então, não é vergonhoso, não é defeito vocês comentarem e tentar esclarecer. Eu estou aqui à disposição para mostrar para vocês como que funciona cada curso, certo, pessoal? Então, é isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês na aula, a construção financiada em seu nome ou em nome de investidor para você colocar ela para venda, certo? Te vejo na próxima aula, continuando esse estudo de casa aqui. Até lá!